Rádio Futebol na Canela. Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia, aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, a apresentação: Thiago Lopes de Faria. Acertando com a Casa do Futebol, 11 horas, 1 minuto, muito bom dia! Tá no ar o Giro Esportivo desta super terça-feira, hoje é 2025. Estamos aqui para falar as últimas do futebol sul-mato-grossense e, claro, projetar uma super terça de futebol. Hoje nós vamos conhecer o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF com a coordenação do Fernando Blanc. Giro Esportivo ao vivo na Rádio Futebol na Canela, na Rádio Web Regional e na Rádio Futebol Interior. Nós vamos falar hoje sobre a promessa do governo do estado de 3 estádios na capital. O governo do estado promete deixar 3 estádios em condições na capital. Vamos entrevistar também o nosso companheiro jornalista da Rádio Futebol Interior, Carlos Corsato, que vai falar tudo sobre o acesso e título da Ponte Preta. E claro, vamos analisar o que te espera numa super terça. Repito, hoje tem decisão Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro e Internacional, aqui na Rádio Futebol na Canela, também na Rádio Web Regional. Super jogo para você nesta noite de terça-feira, 28 de outubro. Tá acabando o mês de outubro. Nosso Giro Esportivo para você participar através do WhatsApp 67984526096, 67984526096, facebook.com/rádio FNC, instagram.com/rádio FNC, twitter.com/rádio FNC. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir a reprise no nosso YouTube. Nós hoje não estamos ao vivo no YouTube, tá, pessoal? Não estamos ao vivo no YouTube devido a uma questão aqui da nossa máquina que resolveu atualizar hoje e ela tá atualizando desde as primeiras horas. Por esse motivo, no YouTube, só depois que acabar o Giro Esportivo a gente coloca no YouTube, tá certo? Para RPR Cursos Preparatórios, envolve corretora de seguros, Vitória Tintas, Instância Nascimento, TNY Esportes Europa, Franco Digital Contábil, Bronze Sat, Pizzaria Mais Que Pizza e Marmitaria Tacá. E, obviamente, não tem enquete porque nós não estamos no YouTube, mas a enquete hoje, aqui para os nossos companheiros responderem, é a seguinte: você acredita no governo do estado? Você acredita em mais uma promessa do governo do estado? Essa é a pergunta que a partir de agora nós vamos responder. Odair Martiniano. Bom dia, Odair, tudo bem? E aí, Odair, você acredita na promessa do governo do estado? Papai Noel tá chegando, né? Papai Noel chegou, aí tem que cuidar da mula sem cabeça, Boitatá. Não acredito não, Thiago, não acredito. É muita falácia, né? A gente não consegue colocar um mísero estádio em condições. Você acha que vai conseguir 3 e até construir um? Você é testemunha. A troca do gramado das Moreninhas já vai acontecer pela 4ª vez. Uma vez foi pelo governo, outra vez foi pela prefeitura, outra vez pela CBF, agora volta o governo, porque quando você passa em adequar o estado das Moreninhas, você passa pelo gramado também. Thiago, me permita, nesse começo aqui, que eu estou sendo questionado aqui numa conversa, que eu citei nomes a respeito de um fato que nós ficamos sabendo, e eu
questionei algumas pessoas, né, lá do Taveirópolis, e estão usando meu nome dentro do Taveirópolis para tentar descobrir quem que passou, quem que não passou. Não é da minha índole revelar fontes, não é da minha índole criticar, é sim da minha índole procurar saber, tanto é que não noticiamos nada, né? Nós não noticiamos agora que chegou, porque já que está assim, chegou agora para a gente também com áudio, com vídeo, que o Taveirópolis estava novamente passando fome, que o Taveirópolis estava novamente sem água quente, que o Taveirópolis estava novamente sem internet, só que nós apuramos, dentro do que nós apuramos, isso não tinha um fato tão verídico assim, não era tão confiável assim, e nós não, pelo menos eu não reportei nada e não vi você comentando sobre nada disso. E agora me estranha muito uma pessoa ligada ao Esporte Clube Taveirópolis, que falando assim, por que você está usando meu nome? Eu nunca falei nada para você, porque falaram que você está sabendo porque eu falei, algo nesse sentido. Volto aqui a falar, eu nunca falei nada, nunca citei nomes, tá? E eu procuro saber antes o que está acontecendo para eu poder divulgar. Então, eu gostaria que o presidente do Taveirópolis tomasse uma providência sobre isso, porque tem muito mimimi nesse Taveirópolis, não chegou a lugar nenhum. Um dos times mais desorganizados que teve na Série B, né? Só ganha do Comercial. E é muita conversinha para um time que ficou aí 30 anos sem nada, e quando volta com menos ainda. Então, vamos devagar. Eu procuro dar voz e procuro ser o mais coerente possível, tá? Então, eu não admito que use meu nome para nada. Não admito. Quando eu usar, aí tudo bem. Pode falar, pode ficar à vontade. Como eu não falei nada, eu não admito que use o meu nome para ficar atirando aí, para tentar acertar em algum lugar. Então, quero deixar isso aqui bem claro, que eu nunca citei nomes, nunca falei nomes, e eu procuro saber com as pessoas que lá estão, para a gente poder ter o que realmente, né, dá para a gente noticiar ou aguardar. Por exemplo, nós sabemos coisas do MAC, só que não chegou para a gente de uma forma oficial. Não é. Então, a gente não divulga. Agora, tem muito cuidado quando você usa o nome de alguém. Muito cuidado. Só discordar do Odair que pior que o Comercial não é, né? O Comercial não deixou levar água, não atrasou salário, não teve 4 treinadores no mesmo campeonato. Pior que o Comercial não é. O Comercial errou na comissão técnica e no trabalho da comissão. Não teve nenhum problema, né? Fora de campo, como o Taveirópolis está tendo. Fato. E só um detalhe, viu? É muito mimimi. O jornalista tem direito a preservar a fonte. Vocês não querem que esse tipo de notícia vaze? Faz as coisas direito, não faz serviço de porco. Taveirópolis fez um serviço de porco o ano todo no campeonato. Eu estou falando, TLF está falando. O presidente do Alessio fez serviço de porco. O Carlinhos fez serviço de porco. O técnico devendo o hotel. O outro técnico colocado que estava bancando carne. E tem bastidor que a gente não revela porque não tem como provar. Agora, checar notícia é papel da imprensa. Porque só um vagabundo pega o microfone com irresponsabilidade e fala sem checar. A informação que chegou, eu chequei, não foi confirmada. Para com esse mimimi, vocês não são ninguém na fila do pão. Para com essa choradeira desgraçada. Eu não quero receber foto de mercado. Eu não quero receber foto de compra. Não é problema meu. A hora que eu abrir o microfone e falar, faltou comida, eu vou pôr alguém aqui para falar por que faltou comida. Agora, para de encher o saco da imprensa. Quando a imprensa faz o serviço dela, que é verificar a informação antes de abrir o microfone. Pô, vai a merda, cara. Eu não quero saber se está comprando frango, comprando água, comprando mistura. É uma obrigação do Alessio fazer isso. Dá um tempo. Não são ninguém na hora do dia. Fazer compra é uma mera obrigação, cacete.
Agora fica um mimimi desgraçado. Imagina se esse time sobe. Pô, pateticamente não tinha água pra polícia, não tinha água pra imprensa, tiraram água de jogador. Agora a gente faz o papel nosso, que é verificar uma informação, fica enchendo o saco. Não tem que dar satisfação pra mim. Dá um tempo. Já fiquei puto logo cedo. E vou ficar mais puto ainda agora, porque nós vamos soltar o áudio da Rádio Capital 95. Entrevista do Marcelo Ferreira Miranda ontem, à Rádio Capital 95. Ele respondeu a pergunta que o apresentador Marcos Farias, que é meu irmão, e aqui não é nepotismo, tá? Só estou trazendo o que foi dito ontem. Porque se não é o Marcelo que fala, não tem relevância nenhuma. Mas vamos ouvir. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Eu falo com muita tranquilidade sobre esse assunto, porque se tem um ente que luta pelo resgate do Morenão e da infraestrutura esportiva, é o governo do estado. Nosso governador Eduardo Riedl, desde a época do Reinaldo, a gente já conseguimos reabrir em 2017. Há uma preocupação muito grande e grandes novidades vêm por aí, Marquinhos. Nós estamos trabalhando em 3 frentes determinadas pelo governador Eduardo Riedl, que é a construção de uma nova arena moderna, tecnológica, pequena, para 12, 15 mil espectadores. Certo. Estamos trabalhando nessa frente, estamos trabalhando na revitalização do Morenão e estamos trabalhando na revitalização do Jacques da Luz. A gente precisa, e claro que isso é um projeto a médio e longo prazo, alguns desses a curto prazo, né, a curto, médio e longo prazo, mas esses 3 projetos, a construção de uma arena, temos um projeto já em andamento, a revitalização do Morenão. E aí tem uma preocupação muito grande do governador sobre a sustentabilidade. Nós já reabrimos o Morenão e o Morenão foi fechado. A gente precisa reabrir definitivamente o Morenão. Então isso passa pela forma de gestão que a gente vai ter após a reabertura. E também o Jacques da Luz, porque hoje nós vamos ter aí na Série D pelo menos 3 times de Campo Grande disputando a Série D. A gente precisa também do Jacques da Luz. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bom, não consegue abrir há 10 anos, tá? Desde que a Rose foi candidata do governo na eleição que o Marquinhos ganhou, e na tentativa de reeleição do Bernal, tá essa promessa, inclusive com coletiva, tá? E o Marcelo não conseguiu entregar. Há 10 anos vai fazer no final do ano que vem. Abriu parcialmente, fechou, porque tem o TAC, não cumpre o TAC. Tá. Prometeu Jacques da Luz. Agora está prometendo uma nova arena. Agora, o que é inaceitável é um cidadão que está há uma década, pelo menos. O Reinaldo assumiu em 14. Em 14. 12 anos. E o Marcelo Ferreira Miranda não saber quantos times da capital estão na Série A do estadual. Porque para ele falar uma merda dessa, que vai ter 3 times de Campo Grande na dele, não sabe nem quantos times da capital tem. Ô Marcelo, eu vou te ensinar de graça. Se você ouvisse o programa aqui diariamente, ou se algum aspone do governo do estado ouvisse, para te orientar, não falar bobagem do microfone, você saberia. Só tem Operário e Portuguesa na Série A. A Série B tem outras 2 equipes, Taverópolis e Comercial, que não subiram. Não tem como ter 2 times na Série A, não tem como ter 2 times na Série A e ter 3 na Série D do Campeonato Brasileiro. Primeiro, porque não tem nem 3 times na Série A do estadual. Segundo, porque Mato Grosso do Sul não tem nem 3 vagas na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é lamentável você, como secretário de esporte, cultura, turismo, não sei o quê, não saber o mínimo para falar no microfone líder de audiência, que é da Rádio Capital, que atinge um monte de gente que não sabe nem onde fica o Morenão. É uma vergonha para você, há 12 anos no cargo, não saber do que está falando. Odair Martimiano. Olha, Thiago, teve uma reunião há uns 8. Você sabe que eu sou muito ruim com esse negócio de nome e data, né? Mas há uns 10, em torno de 10 anos atrás, que seria a reabertura do Morenão, algo nesse sentido. E lá eu questionei o Marcelo Miranda por que
e até então o presidente da federação de futebol, que era o senhor Francisco Cesário, é o seguinte: por que essa obsessão do Morenão? Por que não construir uma arena para 10 mil pessoas do governo, para o governo gerir, que ali ele poderia usar até quando não tivesse o futebol profissional para outras coisas, ou deixar a prática só para o futebol profissional, né, a partir do momento que nós tivéssemos um calendário anual. E lá, tanto um como o outro, foi enfático. O Morenão é a nossa história. O Morenão é o palco do futebol sul-mato-grossense. Só que agora, 10 anos depois, eles não conseguiram o Morenão ainda. Já prometeram a Moreninha e não conseguiram, né? Lutaram para ter a concessão do Morenão. E até onde nós sabemos, foi passado para o governo, e o governo não foi lá assinar, né? Pegar de vez a posse do Morenão. E agora, além de voltar com essa especulação, vamos reativar o Morenão e vamos adequar a Moreninha e vamos construir uma arena para 12. Cara, nem se a gente tivesse um time na Série A do futebol brasileiro, precisaria de 3 estádios em Campo Grande. Não precisaria. Olha lá, Cuiabá tem um só e vive as moscas. Todo mundo acha que para o futebol o parâmetro é o Mato Grosso. Não, o parâmetro é o time do Cuiabá. O futebol do Mato Grosso é mais organizado, tudo bem, tem um pouco mais de investimento, mas é tão caótico como o nosso. Tem as mesmas dificuldades. Há 2, 3 anos atrás, teve WO na Série A. Então, vamos parar um pouco com isso. E o governo tem que ser um pouco mais responsável do que se fala e do que se faz. Não conseguiu liberar o Morenão. Aí nós vamos liberar a capacidade do Morenão. Era de 45 mil. Quando eu falo assim, não são números exatos, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. 45 mil. Com as novas adequações, que não pode ter geral, não pode ter isso, caiu aí para uns 23 mil. E com as adequações e com as liberações, conseguiram liberar primeiro para 5 mil, depois foi indo, chegou a 9 mil, 10 mil. Eles não têm condições de liberar um estádio para o todo, o anel todo, né? Aqui tem a coberta e a descoberta, e não consegue. Agora estão prometendo 3, liberar Morenão, liberar Jacques da Luz e mais uma arena. Faça o meu favor, cara. Faça o meu favor. Não dá. Há 10 anos que eu venho falando, esqueçam Morenão. Se todo o dinheiro que o governo já tivesse, que o governo investiu no Morenão, daria para construir essa arena. E o Morenão continua todo ano, com todo o investimento que teve, cada ano que passa, deteriorando mais ainda. Porque não tem. Se você vai fazer um estádio daquele lá para ter jogos, é insuficiente. Aí vai ter, para colocar shows, acaba com o estádio para o futebol. Né? Hoje, não tem estacionamento. Como você vai ter um show lá para 30, 40 mil pessoas se não tem estacionamento? Oi. Só para corrigir, Paulo Bento que está nos mandando, e corretamente, tá? O misto não quis o Arena Pantanal, tá? E tá jogando no Dutrinha, que é um estádio menor, e o Operário, que não é de Cuiabá, tá? É de Várzea Grande, para quem não sabe, joga no Dito Souza, que é um estádio pequenininho também. Estádio próprio do Operário de Várzea Grande, Odair. O Dito é em Várzea Grande, né? Não é em Cuiabá. Né? Tem o Dutrinha, beleza. Aqui, eu não sou contra ter 2 estádios, Thiago. Não sou contra. Mas, primeiro, antes, é o que eu costumo falar o seguinte: não adianta a gente pensar em Série C, Série B, se a gente não pensar na Série D. Não adianta a gente pensar em ter 3, se nós não temos nenhum. Por que não foca em um?
Já que eu vou ter que gastar com um, gastar com outro e com esse supostamente construir o outro. Por que eu não capitaneio recursos para fazer um só? E vai aos poucos. Bom, fiz um, tá entregue, tá aqui, ó, federação, tá aqui operário, comercial, Dourados, quem quiser jogar, tá aqui o estádio, tá apto, todas as certidões tá aqui, todos os laudos tá aqui. Bom, tá entregue. Agora nós vamos pensar no Jacques da Luz, ou no Morenão, Jacques da Luz, ou não interessa a ordem. Mas não. Vem aqui falar as mesmas coisas de sempre, que é, vamos liberar Morenão. Cara, chega desse negócio de liberar Morenão. Chega, não dá mais, Thiago, não dá mais. É muito mimimi, cara. É muito mimimi. E eu acredito que, infelizmente, para o futebol sul-mato-grossense, esses três não saem do papel. Nem a reforma do Morenão, nem a adequação da Moreninha e muito menos uma nova arena. Pois é. Agora, Odair, lamentável, cara, mas lamentável o secretário falar, e ele fala só de bolsa, né? O Marcelo é bolsa para cá, bolsa para lá, e ações mesmo. O esporte sul-mato-grossense não é destaque em nada. Não é só no futebol. E sabe o que é de estranhar também, Thiago? Que ele é uma pessoa do meio, né? Toda reunião de federação ele está, toda reunião de Liga Terrão, geralmente ele está, participa vai nos jogos com uma certa frequência, para a gente ver ele lá, está nos programas esportivos, ele é do meio. Agora, eu concordo com você, a entrevista dele foi catastrófica, para não dizer outra coisa. Alô, Douglas Teixeira está na escuta, ouvindo o nosso Giro Esportivo. Lembrando, galera, que hoje, devido a uma questão aqui do nosso equipamento, que está atualizando, não estamos no YouTube, mas vai estar disponível assim que a gente terminar o Giro Esportivo aqui ao vivo. Nós vamos disponibilizar na íntegra o programa no YouTube também, da Rádio Futebol na Canela. Odair, ele foi por várias vertentes, né? Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a entrevista, né? Aliás, eu sou contra, tá? Sou totalmente contra um secretário por um monte de coisa. Turismo, cultura, esporte, cara. Não concordei com essa unificação. Não concordei nem um pouco. Agora, é lamentável, cara. Mas lamentável. Um responsável pelo esporte, uma pasta importante que é do esporte, não saber quantos times tem na capital, quantos estão na primeira divisão, quantos estão na segunda divisão, quantos que vão para as competições nacionais, isso porque ele libera dinheiro todo santo ano para a competição estadual. E não sabe o básico, velho. Quer dizer, o cara chega num canhão, porque ele não está falando para o esporte. Ele está falando para a população, porque a Rádio Capital é um outro nicho. É um outro público. E aí... Mato Grosso do Sul, né? A nível Mato Grosso do Sul. Exatamente. E aí, os jornalistas, cara, que não dominam o assunto, não fazem um contraponto. Tá lá o Benhur, tá lá... Puxa, me fugiu o nome da jornalista que estava junto, que é tão antiga aqui no Mato Grosso do Sul. Tá o Marcos Farias, ninguém faz o contraponto, cara. Peraí, secretário. Não, na capital só tem isso, quer dizer, não domina o assunto. Odair, é básico, a gente só pode entrar num tema se a gente domina. Se a gente não domina, tem que estudar, a gente ir pro microfone, né, Odair? É aquilo que eu acabei de falar, né, do meu desabafo em relação à postura que tomaram lá no Tagroff para a minha pessoa. Eu, quando chega alguma coisa para mim, Thiago, vou citar aqui, alguns anos atrás... Carmen Sestari, obrigado ao Douglas. É o nome da jornalista que também estava na hora. Carmen Sestari, Marcos Farias e o Benhur Ferreira. Benhur que é político, né? E está lá como a voz da política, né, Odair? Exatamente. Alguns anos atrás, o Cláudio Severo, meu eterno comandante, como você denomina, nosso eterno comandante, ele me convidou para fazer uma partida de beach tênis. Cara, o que eu sei de beach tênis?
Eu só sabia que era uma bolinha que parecia com tênis e tal. Sabe o que eu fiz? Aí foi eu e o meu eterno companheiro, o Ricardo Augusto Paredes. Sabe o que eu fiz? Eu me interagi pelo menos os principais pontos do que era aquele esporte para mim poder falar. Então, você vai trazer um convidado aqui amanhã para falar de beisebol. E você falar, Odair, eu queria que você participasse da entrevista sobre beisebol. O que eu vou fazer? Eu vou pelo menos aqui dar um Google aqui e saber pelo menos quais são as regras básicas do beisebol para eu poder, na hora que ele estiver falando, me interagir com ele. Agora, eu quero acreditar, Thiago, e vou falar de coração aqui, tá? Quero acreditar que ele só foi infeliz no seu pronunciamento. E ali, na hora, as perguntas, que ele foi infeliz. Só isso. Eu quero acreditar nisso. Porque se eu acreditar que realmente ele não sabe de tudo que ele falou, aí a vaca já afundou o chifre, meu filho. Aí não dá para resgatar mais, não. Então, eu quero e vou acreditar que ele só foi infeliz, como eu já fui, como você já foi, naquele pronunciamento. Errou tudo que tinha para errar. Espero eu, de coração, que foi só um momento infeliz do nosso secretário. Muito bem. Terça-feira é dia de entrevista e a gente vai bater um papo com o nosso companheiro, há anos, nosso companheiro Carlos Corsato, diretamente de Campinas, Rádio Futebol Interior, para falar desse título inédito da Ponte Preta e o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, que ano da Ponte Preta, hein? Campeão, acesso e ainda tirou o maior rival do acesso numa briga que não era direta com ela, né? Mas ela acabou ajudando o Clube Náutico Capibaribe. Aliás, o Náutico que tem a semelhança com a Ponte Preta, porque a Ponte Preta tem 2 títulos, né, de relevância. A Série A2 com Hélio dos Anjos, que está no Náutico, e agora esse título brasileiro da Série C. Corsato, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Futebol na Canela, no Giro Esportivo. Tudo bem? Oi, Thiago. Grande abraço para você. Abraço pro Odair, para toda a galera ligada aí no Giro Esportivo da Rádio Futebol na Canela, das parceiras e também da Rádio Futebol Interior, porque estamos retransmitindo também o sinal de vocês aqui para Campinas e toda a região. À disposição do amigo e já assim, não quero cornetá-lo, né? Muito pelo contrário, porque você me cedeu o espaço, mas são 3 títulos, tá? Tem o título da Série A2 ou Divisão Especial do Campeonato Paulista, de 1969, time que tinha Nelsinho, Wilson, Mestre de cá com o técnico José Duarte. Boa Thiago, correção, boa correção, fala. Permita eu fazer a primeira pergunta ao meu amigo Carlos? Claro. Então tá. Carlos, bom dia. Primeira vez que a gente fala assim ao vivo. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: durante a semana aqui nós falamos, né? Metade de Campinas está alegre, metade de Campinas está triste. E teve um groselhento aqui do programa, falou assim, não, é 30% só que está triste. Eu queria saber de você, é 50% ou só 30% que está triste? Grande, Odair. Você sabe que todo mundo sabe a minha identificação aqui em Campinas, por exemplo, todo mundo sabe o time que eu torço. Além de tudo, sou conselheiro do clube, sou conselheiro da Associação Atlética Ponte Preta, tem eleições aí no dia 20 de novembro, e se tudo correr bem, irei participar e quero ser eleito, porque quero conhecer como é que é lá dentro, né? Então, só para colocar esse ponto aqui, mas não sou eu que falo, tá? São pesquisas, né? E não é só uma, né? Tem várias pesquisas aí. A torcida da Ponte é maior nas redes sociais, a torcida da Ponte é maior quando responde pesquisa A, quando responde pesquisa B, a Ponte leva mais público no estádio. Tem uma pesquisa aí, é óbvio que não é isso, né? A torcida da Ponte até brinca que você falou 30%, você fala muito, né? Muito de tempo, porque são 3%. A pesquisa mostra que a torcida do Guarani em Campinas é 3% em Campinas. Então,
daí a gente pode tirar. Mas metade não. Eu tenho certeza absoluta de que a torcida da Ponte é bem maior. A Ponte Preta é um time do povo, né, Odair? A Ponte Preta é um time das classes C, D e E. É claro que tem torcedor da Ponte, classe A e classe B, mas a Ponte é um time que nasceu, para quem talvez não conheça a rica história da Ponte Preta, a Ponte nasce de excluídos. A Ponte foi o primeiro time do Brasil a colocar um jogador negro para jogar. Inclusive é um dos fundadores do clube, que é o Mané. Tem livro falando dele e tudo mais. Tem um livro aqui em Campinas muito bacana, que foi lançado no ano passado. Antes de Pelé, veio o Mané. Um dos fundadores da Associação Atlética Ponte Preta. O estádio da Ponte, o terreno foi doado pelo Moisés Lucarelli e a construção foi feita pelos braços da torcida. A Ponte não gastou um centavo com areia, cal, cimento, com ferro. Né? Quem não tinha dinheiro deu o seu trabalho para erguer o estádio. Então é um time que veio dos excluídos e só por isso já mostra que a sua grandeza. E não é porque eu sou Ponte Pretano. A torcida da Ponte é maior. Óbvio, né? Que em Campinas não temos só 3% de bugrino. Mas esse amigo aí que falou para você 30%, aí não tá errado, não. Se a gente for tirar só de torcedores de Ponte de Guarani, acredito que a diferença é essa aí mesmo. 70% Ponte, 30% Guarani. Aqui em Campinas a Ponte só perde para o Corinthians. Ponte ganha de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, só perde para o Corinthians. Nós estamos conversando com o jornalista e nosso parceiro, companheiro Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior, falando sobre a Ponte Preta. Corsato, eu não tenho na memória nenhum time tenha sido campeão com salário atrasado, exceção feita ao Corinthians de 2015. Foram 8 meses de salário atrasados. E a Ponte Preta agora, com mais de 100 dias de salário atrasado, consegue o acesso e conquista o título. Queria que você falasse o que acontece, né, nos meandros da Ponte Preta, a que se deve ter chegado nessa situação e como é que foi a blindagem do elenco, né? Ainda mais porque depois que o Valentim foi embora para o América, chega o Marcelo Fernandes, vindo do rival, tinha sido recém-demitido do rival, com esse pipinão na mão. Tiago, você falou aí, eu tenho na lembrança mesmo, na memória, o Corinthians e tenho o Avaí. Numa temporada, o Avaí não foi campeão, mas conseguiu acesso da Série B para a Série A. Inclusive, o último jogo do Avaí, se eu não me engano, é 2018, que a Ponte Preta, nos últimos 9 jogos, a Ponte consegue, com o Gilson Kleina, 7 vitórias. E, não seguidas, mas a Ponte de 9 jogos, a Ponte faz 7 vitórias. E o último jogo foi contra o Avaí, na ressacada. E o Avaí ainda tinha o Betão que foi vice-campeão, zagueiro vice-campeão com a Ponte Preta da Copa Sul-Americana em 2013. E o Betão, depois do jogo, ele dá uma entrevista, a Ponte empata aquele jogo, a Ponte não consegue dar um chute no goleiro do Avaí, que era o Rubinho, que já tinha aposentado para o futebol, aquele goleiro ex-Corinthians. O Avaí teve problema com 2 goleiros, inclusive o Aranha, que fez história na Ponte Preta, jogava no Avaí, ele se contundiu, o goleiro reserva também, sobrou a bucha para o Rubinho. A Ponte não deu um chute no gol do Avaí aquele dia. Se a Ponte ganha o jogo, a Ponte teria subido. Aliás, a Ponte não sobe pelo saldo de gols. A Ponte ficou em 5º naquele campeonato, o Goiás foi o 4º. O Avaí subiu na 2ª posição. Também estava com o salário atrasado. Se eu não estiver enganado, 5 meses. Mas ser campeão, eu confesso para você que, fora o Corinthians, eu não lembro de mais nenhuma agremiação. Agora, e você pergunta, o que aconteceu? A Ponte aqui teve um caso bastante importante, né, que é bom a gente frisar, e um jogador de muita importância, que é o Elvis, cara. O Elvis, ele tá na Ponte Preta desde 2022. O Elvis é um dos 6 jogadores que estavam no time de 2023, campeão da Série A2 com o Hélio dos Anjos. E o Elvis, ele, com esse tempo todo de casa, né, ele acabou virando o ídolo da torcida, né? O filho dele se declara Ponte Pretano e o Elvis assumiu, né? O Elvis a gente aqui em Campinas, a imprensa costuma dizer que o Elvis é o capitão da Ponte Preta, mas também é o presidente dentro do campo. Ele é muito alinhado com o presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin. Eles são amigos pessoais, inclusive, né?
E o Elvis trouxe essa boleirada, né? A Ponte perdeu o jogador, a Ponte perdeu 5 jogadores do time titular, se bem que, viu, Thiago, quem me acompanha sabe, né? Nossa Senhora do Majestoso que colocou a mão, né? Porque alguns que saíram, pelo amor de Deus. A Ponte tem, a gente costuma falar aqui o Dudu do cartão. Tá no Vitória, o cara tem 5 jogos, 2 cartões amarelos e 2 vermelhos. Tomava cartão aqui na Ponte a dar com pau e não saía do time. Né? A Ponte, o Maguinho foi embora, o Maguinho foi pro América, o Emerson Santos também pro América, o treinador, o Valentim, acabou levando esses 2 jogadores. O Jean Dias, que não estava jogando nada na Série C, foi pro Atlético Goianiense. A Ponte também, outros jogadores saíram, né? Mas titular, a Ponte perdeu 5, perdeu o treinador também, não pôde contratar porque teve transfer ban e tá com transfer ban. Mas os jogadores que entraram, Thiago, melhoraram o desempenho do time. Os meninos que o Marcelo Fernandes colocou em campo apresentaram muito mais futebol. E os caras que ficaram realmente honraram a camisa, representaram a torcida no campo. E depois da chegada do Marcelo Fernandes, quem é Ponte Pretano sabe que a Ponte é um time muito difícil de se jogar. Normalmente, 5 mil torcedores em jogos normal. Essa é a média de público da Ponte Preta. Mas quando a Ponte está numa final, é de 10 mil para cima. E mesmo a Ponte Preta estando na final, o torcedor da Ponte, a gente costuma dizer, e eu sou assim também, nós somos muito chato. Né? A Ponte, se for jogar com o Flamengo no Majestoso, a gente quer que ataca. Vai jogar com o Corinthians, tem que atacar. Nós aprendemos a torcer para a Ponte Preta de Carlos, Edson, Juninho, Nenê, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Chicão, Mauro, Lúcio, o Washington. E esses caras enfrentavam esses times, né, de frente. A Ponte enfrentava esse time de frente. Ponte e Guarani, né? Tanto que foi dito que Campinas era a capital do futebol nacional na década de 70 e depois no comecinho da década de 80. Então a gente acostumou com esse time. E hoje o nosso patamar, nós disputamos a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas todo time que a Ponte joga em casa, a torcida quer que a Ponte ataca. E com o Valentim não era assim, futebol muito burocrático, time muito retrancado, time de resultado. Ele fez 27 pontos, deixou a Ponte, foi embora na 16ª rodada. Ele na 15ª empata o derby no Majestoso. Foi o pior resultado de derby da Ponte, foi esse. O empate no Majestoso na 16ª rodada na Série C. Campeonato Paulista a Ponte ganhou, depois os outros 2 jogos no quadrangular a Ponte também ganhou. Mas o Valentim não tinha o apoio da torcida. E a Ponte entrava em campo, a torcida chiando, reclamando. Quando o Marcelo Oliveira chega, ele consegue 6 vitórias seguidas, Thiago. As 3 últimas vitórias na primeira fase e no Fernandes, primeiro... né, Corsato? Marcelo Fernandes, né? Oliveira foi uma passagem anterior, né? Se eu falei Oliveira, você me perdoe. Tá com Marcelo saudade? Fernandes. Tá com saudade dele, do Oliveira? Não, nem, pelo contrário, pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Majestoso que nos proteja. O Marcelo Fernandes. E a Ponte ganha 6 jogos seguidos. Já na primeira fase, depois do jogo contra o Guarani, a torcida abraçou. E aí o que ficaria difícil, por exemplo, com 10 minutos, se a Ponte não faz um gol, a torcida iria encher o saco. Se a Ponte perdesse de 200-0 para qualquer time, esses caras seriam aplaudidos no estádio. E aí, Thiago, quando você junta torcida, o time do povo, né, até errando lateral, os caras aplaudem. E os jogadores querendo, e aí vem a mística, né? A história, um clube de 125 anos não tem uma final nacional. A Ponte nunca havia disputado uma final de torneio nacional. Nunca, em 125 anos. Não é que a Ponte nunca foi campeã de nenhum torneio nacional. A Ponte nunca disputou uma final de torneio nacional. A Ponte disputou final de torneio sul-americano e não disputou final de torneio brasileiro. E aí, a possibilidade do time conseguir ser campeão. Você vai juntando tudo. No último jogo, a Ponte já estava classificada. Se o Guarani empata no Majestoso, estaria na Série B. A Ponte, além de estar classificada, ganha o jogo, vai para a final com autoridade. E aí, foi o melhor time do campeonato. Thiago, eu entendo que se a Ponte, se não tivesse ocorrido isso, se os caras não tivessem atrapalhado, porque não é verdade que a Ponte montou um time que ela não tinha condições de pagar. O que aconteceu com a Ponte é que a Ponte teve bloqueio de dívidas anteriores. Pra você ter uma ideia, Thiago, a Ponte está com bloqueio de uma dívida do Rio Grande do Sul, lá, o time do Rio Grande do Sul, que ganhou na justiça 8 milhões de reais, porque a Ponte Preta fez uma excursão em 2017 para os Estados Unidos e usou a faixa, o time mais velho do Brasil.
e o Rio Grande entrou na justiça, ganhou, né? Porque foi fundado um mês antes que a Ponte Preta, está em atividade. 8 milhões de reais a Ponte perdeu na justiça. E com essa troca de diretoria, foi feito o julgamento à revelia. O que aconteceu? Foi bloqueado as contas da Ponte. O ano passado a Ponte terminou com o superávit de 20 milhões em seu caixa. Esse ano, quando a conta foi bloqueada, havia 10 milhões de reais na conta do clube. E não há o que faça essas contas serem desbloqueadas. Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, pelo mesmo motivo conseguiram desbloquear contas para pagar salário. A Ponte não consegue. Nós estamos conversando com Carlos Corsato, jornalista da Rádio Futebol Interior, especialista na Ponte Preta. Odair Martimiano, sua pergunta. Ô Carlos, você que é uma pessoa, né, já falada e bem ligada à Ponte Preta, e a gente sabe que disputar Série A é um orçamento, Série B é outro orçamento, Série C é outro orçamento, e diante de tudo essa explicação né, bem detalhada que você deu, qual que é a expectativa da Ponte para disputar uma Série B com tudo isso que está passando, que passou, né, na Série C? A expectativa é de primeiro aumento de receita, né? A Ponte, com o título da Série C, com esse novo calendário do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, a Ponte já entra na terceira fase da Copa do Brasil. A Ponte, nos 3 últimos anos, na Copa do Brasil, vem fazendo campanhas pífias, né? Esse ano aqui, o único senão desse elenco, a Ponte terminou no Campeonato Paulista, a Ponte fez a 5ª melhor campanha no geral. Ela não se classifica porque o regulamento do Campeonato Paulista é um regulamento bem maluco de tudo, né? A Ponte ficou na 5ª posição no geral, mas não classificou entre os 8 para a segunda fase do Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, a Ponte foi eliminada pelo Concórdia, perdeu por 2-1 para o time do Concórdia e saiu da primeira fase. Na temporada passada, a mesma coisa, a Ponte sai na primeira fase. Já no ano que vem, a Ponte estará na terceira fase da Copa do Brasil, são 2 milhões de cota para o clube. A Ponte vai ter aumento de receita, né, porque alguns patrocínios foram fechados já com esse plus, né, que se subisse para a Série B, automaticamente o valor teria um reajuste. Por quê? Porque a Ponte disputa o melhor campeonato do Brasil, que é o campeonato regional, que é o Campeonato Paulista. Porém, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Campeonato Paulista, como os outros estaduais, teve datas, menos datas, né? Agora, o campeonato eram reservadas 16 datas para os estaduais, agora são apenas 12. Né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer aqui, porque os clubes, para que você tenha uma ideia, Odair, Thiago e ouvintes, os clubes como Ponte Preta, Guarani, Red Bull, Mirassol, times que estão em Série B, Série C, Série B e Série A de Campeonato Brasileiro, o Guarani também deve receber mais ou menos isso. Para disputar o Campeonato Paulista, recebem cerca de 10 milhões de reais. Campeonato de 3 meses. E tá tudo vendido, né? Tá tudo vendido. A gente não sabe ainda o que vai acontecer para o ano que vem. No Campeonato Brasileiro da Série B, a cota é de 8 milhões de reais, né? Diferente dessa cota aqui do Campeonato Brasileiro da Série C, que a Ponte, saindo como campeã, vai receber um total aí de 1.700.000 reais para disputar toda a Série C. Vai ter eleição agora, né, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. A Ponte marca as suas eleições. Serão 2 chapas. A chapa da situação, que foi oposição durante 30 anos, só que saiu da situação, que agora é oposição. As pessoas são as mesmas, tá? São as mesmas. Só que são vertentes hoje diferentes, né? A chapa da situação, obviamente, comandada pelo atual presidente, o Marco Antônio Eberlin. A chapa da oposição, que tem Eduardo Lacerda e Márcio Della Volpe, que foi o presidente vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2013, só que com pensamentos diferentes. Essa gestão entende que, por enquanto, a Ponte não está preparada para a SAF. E entende que o Moisés Zuccarelli precisa ser remodelado e reformado, como já vem fazendo. A gestão, a próxima gestão, né, ela entende que a Ponte precisa se transformar numa SAF e entende que a Ponte precisa fazer uma arena. Então, quer dizer, são pensamentos diferentes. Agora, para quem está de longe, né, é preciso informar
que boa parte do que aconteceu com o clube de contas bloqueadas, por exemplo, vem da oposição, porque algumas contas foram bloqueadas, primeiro, por um escritório de advocacia que defendeu a Ponte Preta até 2020, e outro montante para o ex-presidente Vanderlei Pereira, que foi presidente da Associação Atlética Ponte Preta de 2014 a 2018. Em 2017, a Ponte teve o maior orçamento de todos os tempos. Foi quando a Ponte Preta contratou o Emerson Sheik, vocês vão lembrar. A Ponte foi rebaixada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei Pereira era o presidente. Ele fez um empréstimo, cobra na justiça esse empréstimo e vive bloqueando as contas da Ponte Preta. E o estranho é que quando isso começa a acontecer, quando vem o papo de eleição, de que a situação iria montar uma chapa e de que teríamos oposição, e aí esses bloqueios eles começam a partir do momento que surge a tal da eleição no clube. Então a Ponte, primeiro, ela precisa resolver o seu problema interno, que são as eleições que ocorrem dia 20 de novembro, houve uma mudança no estatuto, o novo presidente já assume em 1º de dezembro, para não assumir lá em janeiro. O Campeonato Paulista, por exemplo, começa se eu não estou enganado, na semana do dia 9 de janeiro. Quer dizer, se assume no dia 1º, não tem condições nem de montar um time. Então, a eleição no dia 20 de novembro, a chapa já assume no dia 1º de dezembro. Mas enquanto, Odair, Thiago e ouvintes, a Ponte não resolver esse problema agora extra-campo, que é o problema de quem vai tomar conta da Ponte Preta nos próximos 4 anos, até pensar para o ano que vem vai ficar meio complicado. O Marcelo Fernandes, por exemplo, termina o contrato dele agora dia 30, metade do elenco também sem contrato a partir do dia 30. Hoje, a informação de que o zagueiro Anderson entrou no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Campinas, cobrando salários atrasados. O Everton Brito já havia feito isso há 2 semanas atrás e deveremos ter uma avalanche de processos a partir de agora contra a Ponte Preta. 11h47 na capital, 12h47, horário de Brasília. Jornalista Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior, para a Banda Ivana, Barbearia Velho Barbeiros, BC Contábil, Romex, Invictus Esportes, English, Êxito, Ofício Despachante. Você gosta do nosso trabalho? Rádio Futebol na Canela, @gmail.com é o nosso Pix. Corsato, você é especialista em ponte, mas assim como nós, você é jornalista. Vamos falar um pouquinho do Guarani, porque durante boa parte da campanha, o Odair Martimiano, ele detesta verde, sabe, Corsato? Aliás, eu também, para falar bem a verdade, por razões óbvias. Ele falou, vai dar Operário e Guarani, o Guarani que não abre o olho, vai jogar aqui a Série D ano que vem. Isso porque, Corsato, os paulistas estão caindo nas chaves dos times aqui do Mato Grosso do Sul. Era o Operário este ano, vai ser ano que vem. O Iviema também vai participar com essa nova adequação. Eu queria que você falasse sobre o Guarani, como é que está a situação do Guarani, por que correu esse risco até de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. E gostaria que você falasse também, Corsato, como o interior paulista vê os nossos times. Olha para cá como realmente não dá para perder ponto lá, ou depende do time, muita gente lembra da história, não lembra da história, olha só para o momento histórico que estamos passando. Vamos começar falando aí do futebol do Mato Grosso, que por exemplo, eu falei para você que eu... Do Sul, por favor. Do Sul, senão você vai ser xingado na rua. É verdade, perdão. E eu tomo cuidado até lá na transmissão do futebol interior, que eu tenho que sempre frisar isso, né? Então vamos começar falando aqui do futebol do Mato Grosso do Sul. E quando eu comecei a acompanhar o futebol, Mato Grosso do Sul tinha Operário e Comercial, né, cara? Disputavam com os times daqui, né? Rivalizavam com os times daqui, né? Então, assim, uma coisa que a gente respeita muito, nós aqui, principalmente do estado de São Paulo, é camisa. A gente respeita, né? E a gente sabe que história não se compra, né? O futebol não começou ontem, né? A gente não pode olhar o futebol do Mato Grosso de 5, 10 anos para cá. Então, vamos lá. Camisa, se você for falar de camisa, a gente entende que perder ponto para os times do Mato Grosso do Sul não teria problema algum. Agora, Thiago, por exemplo, eu estava acompanhando o papo de vocês aí. Cara, parece, com todo respeito, parece piada, né? Vamos combinar, né?
Vamos combinar, coisas básicas, né? E aí fica claro por que o futebol do Mato Grosso do Sul caiu para 4ª divisão e não consegue sair desta 4ª divisão do futebol nacional. Esse é um ponto, a gente olha muito para a camisa. Acho que aqui já está respondido, né? Se for olhar pela camisa, não, tudo bem, perder pontos para os times do Mato Grosso do Sul, ok. Mas pelo futebol de hoje, Thiago, não dá. E o futebol de São Paulo, né, ainda tem esse pequeno problema, né? Porque, por exemplo, talvez um jogador do Guarani, por exemplo, vá pagar todo o salário de um clube aí do Mato Grosso do Sul. E não é difícil. O Diego Torres, por exemplo, eu não sei a folha salarial aí do principal time do Mato Grosso do Sul hoje. A gente pode comparar aqui. O Diego Torres, por exemplo, meia esquerda que o Guarani contratou para a Série C do Campeonato Brasileiro, recebe R$130 mil por mês. Dá para perder ponto com um jogador desse time no elenco? Você acha que pode perder ponto? Não pode. Perde, porque é futebol. Mas não deveria, né, Thiago? Perfeito. O salário maior do Mato Grosso do Sul este ano foi do Jean, ex-Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, sim, Seleção Brasileira, na Portuguesa. Ele ganhou 20 mil. O Walter agora, a informação é que é de 5 a 10 mil, mais os bônus por participação em gols, passes, enfim. Então, realmente, estou com você nessa parte financeira. E sobre o Guarani, cogitou-se o rebaixamento do Guarani, ou Corsato? Pode terminar, Corsato, pode terminar. Aqui, o Miguel, ele que é um atacante da base aqui da Ponte Preta, que entrou, o Marcelo Fernandes, quando chega, utiliza ele bastante, né? Ele sofre o pênalti contra o Brusque, participa de jogadas importantes. Pra você ter uma ideia, você falou do salário do Walter aí, o Miguel ganha R$6 mil, cara, menino da base, tem 19 anos de idade. Então, a diferença de salário já mostra o que os times de São Paulo entendem, por exemplo, quando vão enfrentar os times hoje do Mato Grosso do Sul. É uma pena, Thiago, é uma pena, porque para quem viu Comercial, Operário, disputando com os times, principalmente aqui de Campinas, né? É uma pena o que a gente está assistindo aí. Por exemplo, a gente tem o Lúcio, né? Que veio desses lados aí, é ídolo aqui na Ponte, é ídolo do Guarani. Enfim, é uma pena o que a gente vê hoje aí do futebol do Mato Grosso do Sul. Quanto ao Guarani, o Guarani é uma história interessante. O Guarani ele teve 4 treinadores nessa temporada. Se a cartilha da Ponte não era cartilha de acesso, e não era mesmo, né? Porque como um time com 4 meses de salário atrasados, só isso já basta para falar, ó, não dá para ser campeão e não dá nem para subir. Né? O Guarani teve 4 treinadores na temporada no Brasileiro da Série C. O Guarani começa o ano com o Maurício Souza, né? Faz um Campeonato Paulista bem tímido, só que com uma folha salarial bem tímida também, com jogadores de base, jogadores que foram campeões com Maurício Souza no Brasileiro Sub-23 pelo Red Bull Bragantino. Ele era o técnico do Red Bull Bragantino. O Guarani aposta nesse treinador, traz o Guarani. Todo mundo aqui entendia que era uma posição de que o Guarani teria que tomar cuidado, porque o Campeonato Paulista é muito disputado, né? Então, dependendo do time que você colocar, você vai para a segunda divisão. A Ponte Preta caiu para a segunda divisão aqui em São Paulo depois de 23 anos. Era o time do interior que mais tempo estava na primeira divisão no Campeonato Paulista, foi rebaixada em 2022, voltou com o título de 2023. Por quê? Porque não entendeu que o Campeonato Paulista você não pode montar um time brincando, achando, vamos montar aqui que com a camisa a gente vai passar. O Guarani teve dificuldades no Campeonato Paulista. Começa a Série C do Campeonato Brasileiro com o Maurício Souza em 2 jogos, 2 derrotas. O Maurício é demitido. Eles entendem que o Marcelo Cordeiro, lateral, que jogou no São Bento, jogou em outros times aí do Rio Grande do Sul também, mas encerrou a carreira no São Bento, que o Marcelo Cordeiro seria a solução. E aí o Marcelo Cordeiro, ele dirige o Guarani contra o Caxias na 3ª rodada. Perde também. O Guarani em 3 rodadas não fez nenhum ponto. E aí contrata o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, ele em 11 jogos consegue 4 vitórias, teve 56% de aproveitamento com o Guarani, só que é demitido
antes do derby, na 14ª rodada. O Guarani joga na 13ª rodada um jogo contra o Anápolis. E quem procurar aí na internet vai ver um jogo muito louco. Com 30 segundos, o jogador do Anápolis era para ter sido expulso. Deu uma entrada criminosa no jogador do Guarani, o árbitro não expulsou. Não teve VAR na primeira fase da Série C. Depois teve um dado momento do jogo que o Anápolis joga com 12 jogadores. 5 minutos com 12 jogadores em campo e a arbitragem não percebeu. O Guarani perde aquele jogo e o Marcelo Fernandes é expulso. O Guarani joga contra o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa antes do derby contra a Ponte Preta e perde. Só que o Marcelo Fernandes não estava no banco de reservas. O Copertino, que é o auxiliar dele, que é quem estava no banco de reservas, o Guarani perde. Mas eles entendem de que o Marcelo Fernandes era um treinador que não tinha nenhum conceito de futebol. E aí demitem o Farney, né, que foi um diretor que estava no Ipiranga. O Guarani contrata ele vem, e aí o Farney traz o Matheus Costa, que era o técnico do Ipiranga, que estava fazendo uma ótima campanha, no 6º colocado na Série C. E aí o primeiro jogo é o derby, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, o Guarani empata pelo placar de 1-1, só que já na 14ª rodada, Thiago, o Guarani já não brigava mais para cair, o Guarani estava a 2 pontos do G8. Vai falar, Corsato, estava a 3 pontos do rebaixamento, mas estava a 2 pontos do G8, então matematicamente o Guarani estava já mirando o G8 do campeonato. E aí eles contratam o Matheus consegue melhorar o time, consegue classificar o time, mas nas últimas 2 rodadas o Guarani já vinha perdendo desempenho. O Guarani ganha do Confiança por 1-0, faz um gol com 1 minuto e meio, e depois, se não fosse o goleiro, o Guarani não teria ganhado o jogo. E na última rodada, o Guarani se perde para o Tombense, não estaria classificado. E o Tombense já rebaixado, o Guarani abre 2-0 e toma o empate 2-2. O Guarani muda completamente o seu elenco no campeonato. Se você pegar o time do Guarani que começa o Campeonato Brasileiro da Série C para o Guarani da 9ª rodada em diante, é um outro time. Tanto que o Guarani termina a Série C com a maior folha de todos os times, cerca de R$1.360.000 a folha de pagamento do Guarani. Não deu certo, Thiago. Eles tiveram 3, 4 técnicos, se você colocar um interino. Começa com um time muito jovem, depois aposta na experiência, mas para a torcida do Guarani, tirando o não rebaixamento, deu tudo errado, né? Porque o time não sobe, não vai para a Série B, não vai disputar a Série B, e no jogo que é eliminado, perde para o maior rival, quando o maior rival também já tinha conseguido acesso. A Ponte sobe na 4ª rodada, né? Então a Ponte só precisava empatar para fazer a final contra o Londrina, ganha do Guarani e elimina o Guarani do ano que vem. Então, realmente, o ano pro torcedor do Guarani e até o ano para o Guarani como fazer o futebol, é um ano que tem que ser repensado. O Guarani também tem eleição, viu, Thiago? Mas diferente da Ponte Preta, o Guarani não está com problema na folha de pagamento. Teve um investidor, né, que é o dono do estádio, que é o proprietário da Magno, que também tem o São Bernardo, que subiu para a Série B. Esse é o Roberto Graziano. Ele comprou o estádio é dele, mas ele tem intenção na SAF. O Guarani já está se preparando para a SAF, vai ter eleição, mas já manteve o técnico, o Matheus Costa fica, o Farney Coelho também, e o Elano, aquele mesmo que jogou no Santos, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, enfim, começou aqui no Guarani, é o gerente de futebol do clube e também está no Guarani para a temporada do ano que vem. 11h59, eu preciso liberar o Corsato. Última pergunta do Odair Martins. O Corsato falou que o Anápolis jogou com 12, né? O time da Barra Funda joga com 16, ninguém fala nada, Odair. Você tem um ponto. Ô, Corsato, você citou uma coisa agora na... Ele tá aí, ele tá aí. Já ele xinga todo mundo, ele já chegou, Odair. Já ele xinga todo mundo. Tem um pôster do Klaus lá na casa dele, Odair. O Thiago Caetano, sabia? Não sabia. Nem queria saber. Isso é aquela coisa que não... É pessoal, deixa o cara. Se ele gosta, fazer o quê? Tem gente... Eu conheço um cronista aqui de Campo Grande, tem o do Michael Schumacher. Então, cada um tem um pôster que é no quarto, né? Mas uma coisa que o Corsato falou...
e é uma coisa que a gente debate muito aqui, a questão da SAF. E eu queria saber a opinião, né, do jornalista, do cronista, de um cara que vive do futebol. Antes disso, mandar um abraço para o Leopoldo. O Leopoldo está mandando um abraço para você também, Corsato, e, né, por esse bate-papo. Leopoldo, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores goleiros que passaram pelo futebol sul-mato-grossense. Está mandando um abraço para você. Corsato é aquele da dentadura com o Romário lá no Maracanã, não sei se você lembra, 95, se eu não estou enganado. Grande abraço, grande abraço. Claro que a gente não deve lembrar dele só por isso, né? Tem que lembrar dele das defesas, né? Mas, ô Leopoldo, um grande abraço para você, viu? Muito obrigado. O que você acha sobre SAF? Você acha que a SAF é a solução? Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, agora todo mundo quer virar SAF e achando que a SAF é a solução de tudo. E eu sempre cito o seguinte, a SAF, na minha opinião, pelo menos, não é a salvação de nada, porque nós temos exemplos que deu certo e muitos exemplos que não deram certo. Eu queria saber a sua opinião sobre a SAF. Eu tô mais pro seu lado, entendeu? Eu vejo exemplos claros aqui. Quais são os 2 melhores times do futebol brasileiro hoje? Flamengo e Palmeiras. Eles são SAFs? Não. Dentro do campo, a gente já precisa olhar isso aí. Vamos pegar, aí aqui em São Paulo mesmo, né? Aí você fala assim, não, Corsato, mas tem times aí que também não são SAFs e que são uma bagunça, né? O Thiago falou aí do time da Barra Funda, mas outro time também que joga sempre com 16 é o time do Parque São Jorge. Esse também eu vou falar uma coisa para você. Mas pega o time do Parque São Jorge, falido. Corinthians está falido ao cubo. São Paulo está falido. Por quê? Más administrações. Obviamente que são clubes, né, que se você pegar, por exemplo, a dívida da Ponte Preta hoje sem desconto de juros, essas coisas, né? A dívida estimada hoje da Ponte é de 400 milhões. Você pega a dívida do Corinthians, que chega a 2 bilhões, a dívida do Corinthians em percentual e proporção de arrecadação é muito menor do que da Ponte Preta, ok? Mas vamos falar aqui de SAF. Eu sou raiz, eu sou velho, Odair e ouvintes. Por exemplo, eu fiquei pé da vida em 2017, quando a Ponte Preta jogou de camisa azul. O hino da Ponte Preta diz, preto e branco é sua cor, né? Tem gente que fala, pô, Corsato, tem um erro de português aí. Não. O poeta que fez o hino, ele fez de propósito. Preto e branco é a sua cor, que é para unir os povos, né? E aí os caras vão lá e faz a Ponte jogar uma Copa Sul-Americana de azul, cara. Cara, aquilo, eu vou falar uma coisa para você, isso me irrita, né? Eu sou, por exemplo, um torcedor que o cara desrespeita o meu time, eu não quero ele no meu time. Por exemplo, eu sou fã do Tite, cara. Mas não quero o Tite dirigindo a Ponte. Por quê? Porque ele é identificado com o Guarani. E tá tudo certo. Ó, perfeito, tá bacana. Então, assim, eu sou raiz, né? E eu tenho medo desse tipo de coisa. Porque, por exemplo, você pega o Botafogo do Rio. Botafogo virou SAF, tá tudo certo. O ano passado ganhou 2 títulos. Ô, Corsato, ganhou 2 títulos. Mas e aí? Né? A torcida consegue falar com o Textor quando ele faz as bobagens que ele anda fazendo? Tem algum peso o que a torcida vai falar para ele? Não tem. Aqui em Campinas fala-se muito que a Ponte Preta viu o bonde passar, o Red Bull, né, o Red Bull, para quem não sabe, usava o estádio da Moisés Lucarelli para fazer os seus jogos. Como não conseguiu subir para uma Série B de Campeonato Brasileiro, procurou um time para comprar. Não é verdade que eles fizeram proposta para a Ponte Preta. Não chegou a passar no conselho, né? Porque você já imaginou você trocar o símbolo da Ponte Preta por um touro? Acabou o clube. O que o touro tem a ver com o que a Ponte Preta representa para o futebol nacional? Nada. Então não chegou a passar nem no conselho. Então é bobagem isso de que a Ponte Preta recebeu proposta do Red Bull. Red Bull tentou Paulista de Jundiaí, foi o primeiro time que ele tentou, também não passou, porque é um time que tem camisa e tem torcida, não iria passar, né? O Oeste, eles tentaram, mas o Oeste
até pelo campeonato que estava disputando e pela fase, acharam melhor não comprar, foram no Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, todo mundo sabe que era uma associação, mas comandada pelo Marco Antônio Abichedi, que inclusive foi presidente da Ponte Preta, né? Então você vai falar assim, ele é torcedor do Bragantino? Não. Ele era presidente do Bragantino, mas não era torcedor do Bragantino. Vendeu lá o Bragantino pro Red Bull. Então, eu tenho muita preocupação com a SAF por isso, Odair. Porque quando você está colocando dinheiro, você manda, né? Você manda, você faz o que quer. E eu, como sou velho, né? Como eu sou torcedor raiz, eu não torço para a Ponte porque a Ponte ganha. Porque se fosse isso, eu estava lascado, né? Eu estava ferrado, né? A gente não torce para a Ponte porque a Ponte ela vai bem nos campeonatos. A gente torce para a Ponte pelo que a Ponte pelo que a Ponte representa, pelos jogadores que a Ponte Preta cedeu para a seleção brasileira em Copa do Mundo, pelos jogadores que foram revelados aqui, enfim, por toda uma história. Então, assim, eu não sou contra a SAF, mas se, por exemplo, eu sou presidente da Ponte Preta, eu tento tocar sem a SAF nesse momento. Adão Fernandes está te mandando um abraço, está na escuta em Ribas do Rio Pardo, Diego Didi, o Paulo Bento está mandando aqui, arrumou as dívidas e hoje colhe os frutos, o Flamengo sofreu, né? Exemplo de administração, Palmeiras é diferente, teve mecena, o Paulo Nobre bancou, né? Emprestou o dinheiro, né? E depois pegou de volta, Palmeiras já pagou, né? Corsato, cara, bate-papo em alto nível, obrigado pela participação sua. O cara que está aí junto com a gente, que é o nosso querido Thiago Caetano, diz que é Ponte Preta em Campinas. É verdade, Corsato, que ele é Ponte Preta? Porque me parece que ele gosta de verde, Corsato. Não, mas assim, a ponte consegue até isso, né, cara? A Ponte consegue até isso, consegue até fazer torcedor do Palmeiras torcer pra ela. Mas assim, o Thiago é um cara do povo, né? E a Ponte é identificada com o povão, né? Quando a gente fala, você fala, pô, Corsato, você tá babando o ovo da Ponte Preta. Não, cara, a Ponte é diferente. A festa que os caras fizeram no último sábado, por exemplo, não teve entrega de taça, né? Porque o povo invadiu, né? O povo invadiu, não teve entrega de taça. A ponte é diferente e ela consegue. Eu até publiquei rapidinho. A placa tá na sua casa, Corsato? Como é que é? Lá as placas, né? De substituição estão na sua casa? Ele já devolveu. Tá vendo, Thiago? Ele é maldoso, né, cara? Tá vendo, Thiago Caetano? As placas foram... Boa tarde para você também, Thiago. As placas foram devolvidas já, né? Já foram devolvidas, mas o cara antes de entregar, ele colocou um 2-0 na placa e tirou foto. Mas as placas já foram devolvidas. Claro, a maca, né, teve que sair de maca, o carrinho maca teve que sair de maca, a rede inexiste, não tá mais lá. E o campo, alguns buracos, porque a torcida levou boa parte da grama. Mas só para resumir aqui da Ponte Preta e do povo, né? A Ponte é um time do povo e eu dou exemplo aqui. Eu até coloquei na minha coluna no site Futebol Interior, que é uma coluna para a Ponte Preta, que chama Planeta dos Macacos, e a gente fala de macaco aqui, sem problema nenhum. Inclusive, até no meu canal do YouTube, quando o torcedor escreve macaco, o YouTube, ele quer bloquear, né? Só que não entende que aqui pra gente é uma honra falar macaco, imitar o macaco, porque nós temos muito orgulho da macaca, do gorilão e do macaco. E a Ponte Preta, ela mostra isso, né? Quando, por exemplo, eu conto a história de como eu virei pontepretano. O meu tio, ele era corintiano. Em 1977, ele foi no Morumbi, na torcida do Corinthians, não comemora o título. Isso meu tio conta, tá? Eu não vi. Né? Ele não comemora o título e diz que virou pontepretano após aquela partida, porque a Ponte sofreu e foi prejudicada demais em 1977. E ele, como corintiano, ele não achou legal comemorar aquele título. A partir daí, né, ele começa a levar os sobrinhos. Esse tio não tinha filhos, né? Os sobrinhos, eu e meu mano, a gente começa a ir para o estádio. O primeiro jogo que eu vi foi um Ponte e Palmeiras. Palmeiras tinha Diogo na lateral. O ataque da Ponte tinha Chicão e Mauro. Mauro, que hoje é diretor do Corinthians, ponta esquerda. O Mauro destroçou o tal do Diogo, que era lateral da seleção do Uruguai. Ponte venceu por 3-1, 30 mil pessoas no Majestoso. A partir daquele dia, Tiagão, não teve jeito. O sangue preto e branco correu nas veias e até hoje. E a Ponte é assim, a Ponte é desse jeito, não dá para explicar. A Ponte é inexplicável, Tiagão.
TLF. Fala, Caetano, bom dia. Primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Corsato. Prazer estar na bancada com você aí. Cara, assim, a questão da Ponte Preta, você começa a gostar da Ponte pelas pessoas que torcem pela Ponte, né? Tem o meu padrasto que já faleceu, ele era Ponte Pretano doente. E aí, pô, cara, você conhece os Corsatos, o Marcelo e o Carlos, o meu padrasto, que era Ponte Pretano, e todos os amigos assim, cara, você acaba tendo simpatia pela Ponte Preta, um time histórico. O Corsato, eu rachei com você descrevendo, eu tava ouvindo o jogo porque a gente estava retransmitindo, né? Eu rachei com você descrevendo lá a questão do torcedor de capacete no carrinho da maca. Eu aprendi com um comentarista que eu trabalhei, né? Ele me cutucava e falava, narra essa porcaria desse jogo porque você é meus olhos. Eu aprendi com esse comentarista, né? Então eu tento passar tudo para as pessoas, né? E aí, o cara tava certo, né? Tava de capacete, né, o Thiago? Tá certo ele. Sem correr risco, né? É isso, pô. Um abraço, viu? Um abraço pros amigos. Daí, foi um prazer falar contigo aí, Thiagão. Corsato, dá um abraço aí no Arthur Eugênio, que é o comandante do futebol interior, nosso presidente também da Brás, cara. E agradecer vocês pela parceria de tantos anos com a gente, viu? O microfone sempre é aberto e sempre é uma honra vocês darem essa moral para nós. Eu que agradeço, Thiagão. Um abraço para você, um abraço aí pro amigo, um abraço pro Thiago Caetano também, pro Odair, enfim, para todo o pessoal aí. Parabéns pelo trabalho. O futebol do Mato Grosso do Sul pulsa e pulsa porque tem você, tem o Odair, tem a sua equipe aí que pega no pé. Porque se não pegar no pé dessa rapaziada, eu vou falar uma coisa para você, viu, TLF? O bicho pega, hein? Abraço. Valeu, obrigado, Corsato. Abraço. Corsato. Valeu. Thiago Caetano, direto da Barra Funda, crise no Palmeiras. Tudo bem, Caetano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Tudo bem com você, TLF? Aldair aí também. Tudo tranquilo, Caetano, e você? Tranquilo. Eu ou o Caetano? Não, você, o Lopes. Você chamou aí crise no Palmeiras porque quebrou o VAR? Que maldade, hein? Parou de pingar, né? O Pix lá. Pois é, cara. Ô Caetano, há um problema, né? Que precisa resolver até quinta-feira. A pergunta que fica: o problema é tático, técnico, físico, anímico? Onde está o problema para enfrentar a LDU quinta precisando de 4 gols? Eu acho que é mental e físico, TLF. Palmeiras vem numa sequência absurda, assim, jogos decisivos, né? E eu até falei que o Palmeiras parece que depois dos 42 minutos do primeiro tempo contra o Flamengo, o time não voltou mais para a terra, né? Tava empatando com o Flamengo no Maracanã 1-1, fazendo um bom jogo, fazia um bom jogo. Começa até o gol do Flamengo, só tinha dado o Palmeiras, aí toma aquele gol, depois vai buscar o empate. A partir do segundo gol do Flamengo, aí parece que o Palmeiras não se achou mais. E até agora estamos procurando. Aí vai jogar lá em Quito. Teve a questão, sim, da viagem. Teve a questão física também ali, porque a LDU folgou no final de semana. E o Palmeiras teve um jogo duríssimo contra o Flamengo. Mas parece que a derrota para o Flamengo está gerando esse impacto, né? Porque ficou muito aquela pressão externa, né? Das diretorias, das narrativas, também o clima que tem Palmeiras hoje, Flamengo para a disputa do título, ponto a ponto, vitória a vitória, e a imprensa, os torcedores, né, em geral, é uma final antecipada, e não é uma final antecipada, né? É um jogo importante de campeonato contra um concorrente direto, mas tanto é que não é uma final que o Palmeiras perdeu aquele jogo e continua líder. E se vence, se o árbitro não anula aquele gol do Sousa, o Palmeiras teria 4 pontos de vantagem para o Flamengo. Então, não é uma final antecipada, é um jogo importante que você está jogando contra um rival direto. Mas o campeonato não acaba ali, né? Teria mais 8, 9 rodadas, acho que é 9, se não me engano, 9 rodadas após aquele jogo. Então, agora é a hora do Abel fazer o papel que ele sempre fez muito bem, que é trabalhar o mental, físico, que ele também alegou após a partida contra o Cruzeiro. Até quinta-feira não é hora de treinar, às vezes ajustar algumas questões
de bola parada, pontuais ali, mas é hora de descansar, já que o jogo, o Palmeiras fez uma viagem para Quito, depois volta para São Paulo de novo, e já tem um jogo contra o Cruzeiro, um jogo duro. Então, de fato, isso aí sim dá para entender a questão física. Então é momento de descansar, muito vídeo, muita conversa, para quarta, quinta-feira, tentar fazer história, né? O palmeirense que é mais velho vai lembrar de 95, quando o Palmeiras perde de 5-0 pro Grêmio em Porto Alegre e reverte aqui em São Paulo, reverte não, né? Ganha por 5-1, sofre um golzinho no comecinho do jogo do Jardel, mas depois vai buscar, e o Mancuso no final, se não me engano, quase faz o gol da classificação. Então, assim, outros momentos, 3-0 para o Botafogo, que vira no segundo tempo, própria desclassificação para Botafogo e Flamengo, que perde o primeiro jogo, depois é um jogo insano em São Paulo, e por aqui não passa. Então, assim, tem coisas a se apegar. Só que o mental tem que estar em dia e os jogadores tentarem descansar o máximo possível. Porque técnico não pode ser, porque não é possível que de quarta para domingo os caras pioraram. Né? O Flaco, o Vitor Roque, o Felipe Anderson, o Pereira, os caras que estavam jogando super bem, do nada para de jogar bem. Então, técnico não é. Tático também não, porque é um Palmeiras que vinha dando certo, taticamente. Então eu acho que é muito mais físico e mental, TLF. Odair Martimiano, tenho que liberar você, 12h16 em Campo Grande, 13h16 para a Pizzaria Mais Que Pizza, aberto de terça a domingo. Hoje, obviamente, a galera vai ouvir Atlético Mineiro Independente Del Valle lá na Pizzaria Mais Que Pizza, porque o som ambiente vai ser da Rádio Web Regional e da Rádio Futebol na Canela, né, Odair? Pode ter certeza disso daí. Aguardo o pessoal lá para acompanhar o jogo, saborear uma pizza e tomar um chopinho gelado, né? Agora, só falar pro Thiago, pro outro Thiago, que eu brinquei sobre o VAR, tá? E ontem até entrei numa resenha que começaram, né? Estão ajudando o Palmeiras, estão querendo que o Palmeiras seja campeão à força. Eu falei, eu não vejo assim. Eu acho que o VAR é ruim, a arbitragem é ruim e é ruim para todos. Já ajudou o Palmeiras, já prejudicou o Palmeiras, já ajudou o Flamengo, já ajudou o Corinthians, já prejudicou o Flamengo, já prejudicou o Corinthians. Mas eu concordo com tudo que você falou. E o momento do Palmeiras não é campo, não é bola, é mental. Tem que se preparar mentalmente para esse jogo. Condições, time por time, eu acredito que tem. O jogo vai ser difícil, não interessa o placar. Né? Se fosse 0-0, se tivesse ganho de 1-0, o jogo já seria de uma dificuldade muito grande. Vem com essa derrota de 3-0, o confronto começa a ficar, além de tudo, ficar perigoso, porque a gente sabe como é a torcida do Palmeiras. Você que está aí mais perto pode até me corrigir, mas a torcida do Palmeiras, ela apoia até um certo momento. Se ela vê que o barco está afundando, ela vai em cima e ajuda a afundar o barco também. Um abraço, Odair. Valeu, meu irmão. Até amanhã. Obrigado aos Thiagos e até amanhã. Vou continuar ouvindo, tá? Só não vou poder mais participar aqui. Mas um abraço. Perfeito. Pode falar essa pressão, porque o Caetano, contra o Corinthians, a gente já viu como foi, né? Há uma expectativa de a torcida novamente se rebelar contra o Abel Ferreira em caso de eliminação? Vai depender dessa eliminação, Tilep. Se acaba o primeiro tempo 0-0 ou perdendo o jogo e o time não competindo, correndo, dando carrinho, mordendo, dando cabeçada na trave, aí pode ser que sim. Agora se acaba o primeiro tempo 1-0 que seja, 2-0, sei lá, mas o time pressionando, correndo, com cara de Palmeiras da sua melhor versão, aí a torcida vai aplaudir no final. Então, assim, a bola tá com os jogadores. Se tiver entrega e eles fizerem o mínimo que se espera, que é ganhar e ganhar bem da LDU, não tô falando nem de classificação. Ganhar vai 3-1, por exemplo, a torcida vai abraçar e aí vira que segue, até porque o Palmeiras já teve eliminações no Allianz Parque traumatizantes e depois bateu o campeão brasileiro, né? Vamos recordar contra o Boca, contra o Atlético Paranaense.
Palmeiras perde ali aí, de uma forma meio traumática e acaba depois se batendo campeão brasileiro. Então vai depender disso, da entrega dos jogadores. Se os jogadores dedicar, correrem e fizerem o que se espera de um Palmeiras, de um treinador que está há muito tempo no comando, aí a torcida não vai ter problema. Agora, se for um time apático, um time parecido com como foi contra o Cruzeiro, aí você não tenha dúvida que a torcida vai cornetar e cornetar muito. 12h20 em Campo Grande, 1h20 horário de Brasília, é o Giro Esportivo na Rádio Futebol na Canela, para TV, KDV, Futebol Interior e também na Rádio Web Regional. Vamos falar dos outros paulistas, São Paulo e Corinthians. O Crespo, a partir de amanhã, vai ter reuniões para ver qual que é o plano do São Paulo para 2026. Como é que você vê essa questão do São Paulo e o Corinthians? Tá só pensando lá na frente no Cruzeiro, Caetano? Sim, Corinthians sim. O Corinthians ele tá empurrando com a barriga, marcando os pontos ali para deixar uma situação tranquila, de não correr risco contra o rebaixamento. E também, talvez ali, dependendo como for, né? Se Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, pode até gerar um G9 aí, todo mundo vai para a Libertadores. Então o Corinthians está nessa aí. Vai empurrando, vai conquistando seus pontinhos. E aí tem toda a temporada em confronto contra o Cruzeiro, onde eu vejo o Cruzeiro favorito. Mas a gente conhece o Corinthians, né? Quando você menos espera desse time, faz o que fez contra o Palmeiras. Um jogo de muita briga, muita entrega e consegue uma classificação. E o São Paulo vive um momento bem conturbado, apesar da vitória no último final de semana, né? Venceu o Bahia, precisava vencer, mas o São Paulo vive uma questão política. Vai ter eleição no ano que vem. O Júlio Casares, ele até então, o Belmonte ia ser o candidato da situação, parece que não vai ser mais ele. Ele mandou como eles gostam de dizer, né? Um dos caras do colegiado lá para o CT, para acompanhar de perto o São Paulo, para fazer mais cobrança, porque o São Paulo, depois da eliminação da Copa da Libertadores, parece que já estava de férias. Isso incomodou demais, a torcida está muito insatisfeita. A torcida de São Paulo ainda está levantando uma campanha como o Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, apesar da conquista da Copa do Brasil. O Júlio Casares, ele é cheio das manobras, né, TLF? Quando ele está vendo que as coisas estão caminhando para um caminho, um destino ruim, ele sempre vem com, não sei se você já percebeu isso, com uma cortina de fumaça. Ou é um grande empresário que vai ser parceiro, até dono do Nottingham Forest já foi citado, ou é uma coisa, uma invenção que ele faz que o time vai ser revolucionário na América do Sul. Ele sempre vem com uma conversa. Isso não pega mais bem porque nada acontece, né? Os planos do Casares é pior que os meus. Os meus toda semana eu começo com um plano e acaba no final de semana eu já pensando em outra coisa. O Casares é mais ou menos assim parecido. A diferença é que o Casares administra um dos maiores clubes do país. Então o São Paulo, pro ano que vem, deve ter uma reformulação, tem que ver essa questão de Lucas, de Oscar, de Caleri, do Luiz Gustavo, que são jogadores muito, muito caros para os cofres do São Paulo. O São Paulo não tem condições de ter esses jogadores. O São Paulo tem problemas de direito de imagem. Então, a equipe do Tricolor do Morumbi vive um momento muito conturbado. O Corinthians parece que ele lida melhor com essa situação. É impressionante, né? Parece que o Corinthians ele não sente tanto impacto fora de campo. Lógico que reflete. Tem o transfer ban, o time não pode contratar, né? Mas o Corinthians ele consegue parece que se debater e respirar com isso. Eu não sei se é por conta da torcida. O São Paulo não. O São Paulo ele não gere muito bem essas grandes crises. Tanto é que tem agora essa questão política que a gente está citando, de um rompimento com o Belmonte, quem vai ser a oposição não tem vez. Já tem uma fala de um dos diretores do São Paulo que para a oposição ter chance, ela vai ter que se aliar ao Belmonte. Olha que loucura, o Belmonte que até ontem era o braço forte, o homem forte do futebol do Júlio Casares, agora já parece que a oposição vai tentar ser... Então é uma bagunça, Telefe, é uma bagunça. O São Paulo, eu não sei onde vai parar não, nessa situação. E diferente do Corinthians, como eu citei, o São Paulo não lida bem com isso. Muito bem, 12h25 em Campo Grande, são 13h25, horário de Brasília, reta final do nosso Giro Esportivo. Falar do Santos agora.
Galera, o Giro Esportivo, você sabe, diariamente, segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. A gente passa do horário às vezes, o chefe não fica bravo. E nós vamos trazer informações dos paulistas com o Thiago Caetano. O nosso querido Pedro Ramos vai trazer informação dos times cariocas. Informação completa nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a situação do Santos. Muita gente comemorou aliviado o empate contra o Botafogo. Mas não resolve muito o problema, né? Ainda mais porque o Vitória tem confronto direto com o Internacional e o Internacional tem confronto direto com os dois, meu caro Caetano. E o Internacional é no Beira-Rio, né? O Santos e Inter é em Porto Alegre. E o Santos tem um trauma do Inter, de quando foi rebaixado, tomou uma sonora goleada. O Santos, ele também viu uma situação bem conturbada. O Marcelo Teixeira, ele vai mais ou menos na onda do Casares, né? Sempre ali especulando, falando algo que pode acontecer, entre as linhas. Esse bendito estádio do Santos que sai, não sai. Fica presa a W Torres. Se a W Torres também não dá um passo à frente. Então, assim, o Santos também tem um monte de interrogações. Dentro de campo, com o Vojvoda, é nítido que o time melhorou. Mas mesmo com essa melhora, o time não consegue vencer jogos. É impressionante, né? Se você pegar o Vojvoda, acho que ele tem 2 vitórias, se não me engano. Tinha 2 ou 3 vitórias apenas. Mas o time joga melhor. O problema do Santos é que falta poder de fogo, né? O Santos tem uma dificuldade em fazer gols absurda. É impressionante. O time às vezes até cria, gera a situação, e aí depende de bairro real. O Roleiser é um cara que não faz gol. Aí o Lautaro chegou, o primeiro impacto foi interessante, mas já tá aí um período sem fazer gol. Aí o Guilherme que briga com a torcida, e aí acaba dependendo do Guilherme. Então, assim, muitas coisas do Santos também que geram esse momento complicado. O time não é para estar na 16ª posição, mas diferente do que o Marcelo Teixeira também grita para os 4 ventos, o elenco não é ótimo. Senão não estaria na 16ª posição, um ponto à frente apenas da zona de rebaixamento. Essa briga do Santos eu acho que vai até o final, Telef. O problema é que o Santos, depois do Fortaleza, ele tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. A chance do Santos zerar é muito grande de pontos. E nessa, o Vitória pelo menos deve marcar 2 pontos. E passar o Santos e jogar o Santos pela zona de rebaixamento. Depois disso, serão, se não me engano, 4, 5 jogos. Aí, 4, 5 jogos, você na zona de rebaixamento, tendo confronto direto com o Inter em Porto Alegre, no Beira-Rio, a situação fica dramática. O que o Santista se apega é no momento que o time às vezes joga bem. Então é vencer o Fortaleza, torcer para um tropeço do Vitória e aí tentar administrar nesses jogos que eu falei, né? O Palmeiras ainda é em casa, na Vila Belmiro, então um empate, lógico que a vitória, pelo tamanho, pela grandeza do Santos, não pode ser nunca descartável. Mas pelos momentos, né? Pelas equipes, um ponto seria bem-vindo. Aí no Maracanã não tem muito o que fazer. É fazer que nem o Bigode falou pro Scarpa, né, Telef? Agora fecha os olhos e ora. E aí depois enfrenta de novo o Palmeiras no jogo... Não, desculpa, o primeiro jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, e depois Flamengo fora também, na sequência, 2 jogos fora. Depois enfrenta o Palmeiras em casa no jogo atrasado. Que tem na época do Mundial, lá na volta do Palmeiras. Então a situação do Santos é muito, muito delicada, muito complicada. Tem que ser realista. O Vojvoda, ele tem que entender que agora não dá para inventar muito. É tentar ter o Arão mais tempo em campo. O Zé Rafael é uma figura importante. Se puder a volta do Neymar. Mas o Neymar, o time também não estava bem, mas é um cara que pode agregar, sim. O Santos vai ter que se apegar a todos os Santos para escapar dessa situação. O que alivia para o torcedor santista é que o Vitória, apesar da arrancada, ainda está um ponto atrás. O Fortaleza é irregular. Juventude e Sport praticamente já estão rebaixados. Então, a pontuação, eu acredito que para rebaixamento esse ano não vai bater 45, Telef. Acho que deve gerar ali uns 40, 42 pontos. Muito bem. Só para a gente passar a régua, lembrando que hoje tem Copa Sul-Americana, nós vamos conhecer o primeiro finalista com transmissão da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2, com a PADV, Cadevi, Web Regional, Futebol Interior e todo mundo. Atlético Mineiro e Independente Del Valle, jogo de volta, foi 1-1 em Quito. Jogo hoje na MRV Arena. Daqui a pouco tem Copa da Alemanha, tem Campeonato Italiano,
Hoje tem a Al Nassr e a Al Ittihad pela Copa Saudita. Enfim, mas obviamente, para a gente fechar, Caetano, Atlético e Independiente Del Valle, o exterminador de brasileiros. O que esperar do jogo de logo mais, lembrando que quem vencer avança, vai para a final, empate, pênaltis. O Atlético ele tem algumas questões assim para ser resolvidas, né? Primeiro é acabar com sua pressão, que é jogar dentro de casa e não gerar resultados positivos quando se trata de mata-mata, né? O Atlético tem esse problema ainda de não conseguir fazer a RMV virar a sua casa, de fato, ficar confortável como ela independente, gerar aquela pressão total. Então o Atlético por elenco, por papel, tem um time para bater o Independente Del Valle. Mas o Independente Del Valle a gente conhece, né? Um time chato, time que eu achava que ganharia o primeiro jogo em casa, não ganhou, então o Atlético traz uma vitória importante para Minas, mas precisa resolver quem vai ser o ataque do Atlético. O Atlético muda demais, Thiago. Você pega a escalação do Atlético assim dos últimos jogos, escalações diferentes, você não sabe quem que é o ataque titular, você não sabe quem que qual que é as condições do Hulk. Lógico, é evidente, é um time envelhecido, né? O time do Atlético é um time envelhecido, mas tem bons nomes que não dá para descartar. Condições de vencer dentro de casa tem, só que tem que espantar esses milhares de fantasmas que ronda a equipe do Galo. Mas eu acredito que se o Atlético tivesse perdido o primeiro jogo, eu acharia que seria bem complicado. Mas um empate dá para vencer. Não sei se vai ser com tranquilidade, não sei se vai ser um placar mínimo, mas eu acredito que o Atlético avança, TLF. Muito bem. Palpite, Caetano, vamos lá. O que vai dar hoje? 2-1 Galo. Muito bem. Caetano, foi um prazer tê-lo aqui nessa terça que a gente abre espaço. Terças e quintas nós vamos abrir espaço sempre para o futebol nacional, principalmente nessa reta final de competições. A gente conta com você nos próximos giros e, obviamente, na quinta, né? A gente fala sobre a expectativa de Palmeiras, LDU, o jogo que nós vamos transmitir também, assim como amanhã Racing Flamengo. E, para quem não sabe, o encontro nosso é segunda e sexta, falando muito do futebol internacional no Planeta Bola. Grande abraço, Caetano. Grande abraço, TLF, combinado. Todas as terças e quintas estamos aqui para falar do futebol paulista e também, se estiver rondando aí o assunto no mundo da bola, no Brasil, no mundo não, né? No Brasil, porque a gente no mundo tem a segunda e a sexta aí para falar do Planeta Bola. É um prazer. E eu volto à noite, Thiago. Volto com o jogo do Atlético Independente aí, comentar essa partida que pode dar a classificação para o Galo, que seria uma salvação da temporada, né? Exatamente. Valeu, galera. Obrigado. Já em 20 minutinhos vai estar disponível o programa na íntegra no YouTube. Nossa máquina hoje passando por uma atualização aqui e por esse motivo não foi ao vivo para o YouTube. Tá certo? Em nome sempre de RPR Cursos Preparatórios, Banda Ivana, Ofício Despachante, Banco Digital Contábil, Bronze Sat, Pizzaria Mais Que Pizza, TNY Esportes Europa, Envolve Corretora de Seguros, Vitória Tintas, Estância Nascimento, Marmitaria Dakar, Barbearia Velho Barbeiros, Invictus Esportes, Romex, English Êxito S. E gosta do nosso trabalho, faça o Pix, Rádio Futebol na Canela, @gmail.com. Até amanhã, 11 da manhã, no Giro Esportivo. A gente se encontra mais tarde na Copa Sul-Americana. Rádio Futebol na Canela.